Tô aqui para dar uma dica muito legal para você em relação a construir fundos no Photoshop. A questão aqui é a seguinte: na época que nós vivemos de inteligências artificiais, eu sei que pode parecer um pouco antigo ou um pouco desnecessário você saber criar fundos, até porque além da inteligência artificial você acha muita coisa na internet. Porém, se você é igual a mim, da minha escola, digamos assim, você precisa de algo extremamente assertivo, onde você constrói e ele fica um negócio exato para o teu projeto, entendeu? Às vezes você fica procurando um monte de fundo, até manda a inteligência artificial fazer alguma coisa e tal, mas não sai nada do jeito que você quer. Às vezes sai algo que quase chegou lá, mas não chegou e não fica legal. E essa maneira de criar fundo, que eu vou dar essa dica para você, é algo extremamente personalizável, que você vai conseguir chegar no resultado que você quiser e é extremamente simples, tá? Então, eu até tenho 2 projetos aqui, ó, que você pode ver: construção de fundo. Esse aqui é construção de fundo painel, porque o nosso painel de LED da igreja tem essa proporção. Então eu deixei 2 arquivos prontos para simplesmente alterar. Você vai ver aqui algumas camadas desse lado, e justamente porque é um projeto alterável. É um fundo que eu posso usar para várias coisas, obviamente na mesma pegada, né? Mas eu consigo dar caras diferentes para isso daqui, inclusive cores. Eu já vou mostrar. Esse cara aqui eu construí no Photoshop, tem esse arquivo para alterar assim que eu precise. E normalmente... Opa, tava vendo o negócio do controlar o OBS com o MIDI aqui. Normalmente o que eu estou fazendo? Eu estou jogando esse fundo que eu crio para dentro aqui do Adobe Express. Porque aqui é muito mais fácil de alterar coisas e mexer conforme eu precise ali rapidão na igreja. Então esse fundo aqui eu trouxe pronto, né, do Photoshop, e aqui eu fiz o resto da composição. Coisa simples. Aqui está o do LED, ó, e aqui está para postar no Store, que normalmente a gente só posta arte no Store. A gente só posta arte assim no feed se for alguma coisa muito grandiosa que precisa trabalhar uma identidade visual. Caso contrário, não. Então a gente sempre faz na proporção do Store. Então, só para te mostrar aqui o formato que eu estou trabalhando, né? Mas vamos focar na produção do fundo. E aqui eu já vou te mostrar as alterações que eu posso fazer nesse projeto em si. Por exemplo, aqui em cima você está vendo 2 camadas, né? Uma de saturação, que foi só para dar um toque nesse azul aqui, ó. Só cheguei um pouco mais, deixar ele um pouco mais claro. Mas a camada que está fazendo total diferença aqui é esse mapa degradê. Se eu tirar ele, você pode ver que o original aqui foi criado em vermelho. E aí quando você cria com alguma cor, você não necessariamente está preso a ela. Deixa eu tirar aqui, por exemplo. Bom, vamos fazer outra camada aqui de mapa degradê, só para você entender. Vou dar um Ctrl J nessa para duplicar. Ligo a visualização dela, dou 2 cliques aqui, ó. Na verdade ela já está aqui do lado. Vamos trocar essa cor aqui para, sei lá, um roxo. Olha lá, eu já tenho totalmente outra cara para o meu projeto. Os highlights estão azuis, né? Porque o mapa degradê funciona assim, das sombras até os highlights. E eu posso trabalhar no meio, inclusive eu posso colocar mais uma cor aqui, ó. Vamos colocar um pouco mais avermelhado. Aí lógico, assim ficou ridículo, mas só para você entender as possibilidades. Vou tirar esse azul e vou colocar branco, um highlight branco mesmo. Vou inverter aqui, ó, só para você entender as possibilidades. Conforme a gente vai vindo para o lado direito, nós vamos tendo a alteração nas cores, aliás, nos highlights, nas áreas mais claras. E do lado esquerdo, nas áreas mais escuras. Como a minha base ela funciona dessa forma, né? Eu tenho desde o escuro até o highlight, que é o mais claro, fica fácil de mexer com o mapa degradê. Mas eu posso, além do mapa degradê, como eu mostrei, aqui eu trabalhei com a matiz e saturação também. Ou eu posso trabalhar com a matiz e saturação direto, eu vou vir aqui embaixo e vou criar a matiz e saturação. E aí eu vou alterar a cor por aqui também. Fica fácil e prático também. Vai muito da forma como você quer trabalhar. Então eu posso fazer mapas degradês, por exemplo, esse aqui que eu tinha feito, para alterar essa aparência. Olha só como trouxe um outro aspecto para mim. Tudo com o mesmo fundo.
Esses dois são os mesmos, esse aqui é o que eu tinha feito agora, né? Então você pode usar vários modificadores aqui de cor para alterar o resultado desse fundo. E fisicamente você também consegue mexer. Você pode ver essa camada ter uma série de coisas aqui que está alterando e criando esse formato. Mas a base desse fundo é simplesmente isso aqui, ó. Tá vendo que nesse formato aqui eu já tô sem textura, uma coisa bem mais lisa e tal, porque depois eu agrupo isso daqui e chego nesse resultado. Aqui eu tenho uma série de filtros, como eu disse, ó. Se eu tirar o ruído, já tira essa característica legal que esse fundo tem, ó. Demora um pouquinho, meu computador tá uma carrocinha, né? Porque conforme você vai adicionando os filtros inteligentes, ele vai fazer esse processamento, ó. Tirei esse ruído, ele já perdeu um pouco daquele aspecto brilhoso. Aí tem esse cristalizar que eu uso também para trazer um pouco disso. Se eu tirar, você vai ver que é exatamente as formas que eu te mostrei ali embaixo. Aqui eu tenho algum tipo de ruído ligado ainda, tá vindo com alguma outra coisa. Ou eu já tinha dado um pré-ruído antes nessas camadas aqui. Mas, sem mais delongas, deixa eu tirar as ondas, só para você entender. As ondas é o que está dando a distorção naquelas camadas que eu te mostrei anteriormente. E aqui você já pode ver as possibilidades que você tem de trabalhar com isso e chegar em resultados totalmente diferentes, né? São coisas meio que aleatórias, mas controláveis. Por exemplo, eu coloquei um filtro de ondas. Ele dá uma aleatoriedade nas minhas camadas, mas ainda assim eu tenho um controle dessa aleatoriedade. Se eu vir aqui e der 2 cliques, eu posso ter um controle no comprimento de onda e tudo mais. Aqui ele mostra a alteração que está fazendo, certo? Até depois disso ainda eu posso adicionar, por exemplo, alguma coisa por cima. Deixa eu ligar os filtros aqui. Posso adicionar uma coisa por cima para ir alterando ainda mais e agregando ainda mais para chegar onde eu quero, entendeu? Por exemplo, essa camada aqui é simplesmente um brush, né, de luz aqui, de highlight, que eu posso adicionar em algum canto que eu estiver achando que precise, sabe? Então, isso aqui é extremamente simples e completo ao mesmo tempo. Agora, né, vamos logo para a explicação de como você chegar nesse resultado. Fiz aqui uma camada, aliás, um arquivo quadrado mesmo. Eu vou usar o fundo preto, porque eu prefiro trabalhar com o fundo preto. Opa. Vamos criar aqui uma cor sólida, preta. Estou fazendo rápido, talvez, né? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo nesse carinha, cor sólida, ele já vai criar isso aqui. E agora eu vou apertar Ctrl Shift N para criar uma nova camada vazia. Então eu tenho a camada número 1 aqui. É nessa camada que a gente vai criar essa base para trabalhar. E aí eu vou te mostrar as possibilidades. Eu não vou te entregar a receitinha de bolo. Como eu te mostrei aqui, né, as possibilidades, aqui você já entendeu muita coisa. Aqui eu vou fazer você entender mais um pouco, mas eu não vou criar tudo e entregar a receitinha de bolo. Eu vou te mostrar as possibilidades. Eu gosto de ensinar assim, porque isso faz com que você trabalhe aí a cabeça. Então, o que eu vou fazer aqui? Normalmente eu faço uma base. Eu vou pegar o brush, apertei o B, vou pegar o brush. Eu vou colocar um tamanho maior. Quanto maior o tamanho do brush, botão direito aqui você escolhe a dureza. Eu deixo a dureza em 0, porque conforme mais dureza, você tem a borda mais dura, né? Mais rígida. Então, vamos colocar 100%, só para você entender. Às vezes você está iniciando, né? Vou colocar a cor vermelha como base, mas tanto faz aqui, ó. Vou apertar, ele vai fazer um círculo perfeito com a borda bem marcada. Se eu vou tirando essa dureza, eu vou tendo um esfumaçado nas bordas. Como eu quero esse efeito mais degradê possível, né? Indo dos highlights até para as áreas escuras, e no caso, as minhas áreas escuras aqui vão ser o fundo. Você pode ver aqui, ó, que essas áreas escuras não estão nessa camada aqui. Se eu tirar, você vai ver que eu não tenho nada. Então é esse fundo que está me dando as áreas escuras. Aqui eu até coloquei duplicado, tá vendo? É a mesma camada duplicada só para dar uma força a mais e tirar um pouquinho da área escura em si, né? Vamos voltar lá. Então aqui eu pego o brush, dureza em 0, deixo ele grande, já que eu fiz aqui uma prancheta quadrada para ter essa difusão bem grande. Dou um toque. Ó, você tem que tomar cuidado com isso aqui só. Depois a gente vai distorcer essa camada. Se eu diminuir ela aqui, você vai ver que as bordas ficaram cropadas. Então o brush tem que ser um pouco menor, tá?
Diminuir o brush aqui. Aqui eu sei que não tá cropando, ó. Eu tenho o brush inteiro. Se eu diminuir o tamanho dele aqui, eu não tenho nada cropando, certo? Beleza, coloquei isso aqui. A primeira coisa que você precisa fazer é definir uma cor, mas a cor depois você pode mudar também. Então eu gosto de trabalhar com o vermelho. Depois eu vou colocar, essa aqui seria as áreas, ó. Se você observar aqui, nós temos o ponto mais forte e depois temos a difusão, indo desse ponto mais forte até a área escura. Isso aqui é importante. E além disso, para dar um tchan a mais, um highlight ali, eu vou fazer um brush no centro branco. Então se eu der um B, eu vou apertar, vendo que eu tenho o vermelho e o preto. Se eu apertar D, ele vai deixar preto e branco por padrão. Se eu apertar X, ele vai trocar aqui para o branco, ó. Então sempre gosto de trabalhar com atalho. Lógico, se eu colocar o brush do mesmo tamanho, vai ficar uma coisa bem mequetrefe. Eu tenho que diminuir o tamanho desse brush para fazer o meu highlight aqui, ó. Tá vendo? E aí conforme eu diminuo esse brush, ele vai fazer um highlight mais marcado, mais forte. O que vai ser esse highlight no final? Essas áreas aqui, ó. Essas áreas vão ser o meu highlight. Então, eu vou deixar um pouquinho maior, vou dar um toque aqui. Tem que tentar fazer bem no centro aqui, ó. Para fazer uma coisa mais certa, né? Aí, eu coloquei aqui esse ponto. Agora, eu tenho todo a minha distribuição aqui com o highlight. E agora, qual que é o segredo? Eu simplesmente vou sair duplicando essa camada e fazendo várias coisas aqui. Mas antes disso, eu vou te dar uma outra dica. Por exemplo, se você quer trabalhar com mais cores, né, ter um pouco mais de possibilidade aí dentro da paleta de cores, digamos assim, ó, vou colocar o vermelho, vou aumentar meu brush, vou dar um toque aqui. Foi muito. Pronto. Agora eu vou pegar uma outra cor próxima do vermelho, mas é uma outra cor. E aí eu vou diminuir o brush um pouquinho. Aqui eu já vou trabalhar com duas cores mais o highlight, ó. Tá vendo? Agora eu já tenho aqui um vermelho misturado com rosa. Agora eu vou dar um D, X para pegar o branco, né? E vou fazer um ponto de highlight só aqui no meio. Então aqui, só para você ter essa ideia aí, aqui eu já tô com 3 cores, né? E aqui, como fiz o highlight junto com o rosa, já tá dando até uma outra cor aqui, que é o roxo, né? Então tá saindo do branco, um roxo, um rosa e indo pro vermelho. Pode ser algo assim que você queira também. Eu não vou fazer assim, só para te mostrar a possibilidade. Agora, esse cara aqui, eu vou distorcer ele conforme eu quiser e inserindo vários. Então, eu vou dar um Ctrl J, vou desligar a visualização dessa camada, que essa aqui é a minha base, ó. Vamos se organizar aqui. Opa, saiu um zero junto. Base. Beleza. Agora, essa camada aqui, eu posso fazer aquelas distorções que eu mostrei lá naquele exemplo. Só que essa distorção, ela não precisa ser necessariamente nesse formato, ó. Eu vou deixar uma assim, vou dar um Ctrl J, colocar uma mais para trás. É isso aqui que vai te dar uma coisa bacana. Agora eu vou pegar essa base, vou dar um Ctrl J e vou fazer uma um pouco menos distorcida. Fazer assim só, um pouquinho menos. Aí eu vou jogar aqui. Então é isso aqui que vai criando o seu fundo. Ó, aqui eu já tive um problema de corte, tá vendo? Esse corte não pode acontecer. Se acontecer esse corte, eu vou corrigir ele aqui com a borracha mesmo. Deixar a borracha bem grande, difusão em 0. E vou apagar aqui a bordinha para não ter esse BO. Por algum motivo aconteceu esse corte ali. Não pode acontecer. Aí você tem como ir mexendo, ou volta na base, arruma, enfim. Isso aqui vai construindo o meu fundo. E depois disso eu vou dando algumas outras aleatoriedades. Ó, ficou o risquinho aqui, não quero. Algumas outras aleatoriedades trabalhando na questão das distorções. Vamos voltar na nossa base aqui. O que aconteceu para ela ficar... Ficou com a marcação ali, né? Bom. Nesse caso ele acabou marcando de alguma forma o final ali da... Quando eu distorci, ele acabou fazendo uma marcação... Fazendo um risco, né? Que não é o que eu quero. Eu quero que ele termine suave, sem fazer esses riscos aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ó, tipo um quadrado, né? Mas eu vou seguir assim só para não enrolar muito o vídeo. Mas você já sabe como não acontecer isso.
E aqui eu vou trabalhando assim, eu vou até pegar esse mesmo aqui, vou aumentar ele. Vamos jogar aqui e tal. Eu tô fazendo rápido aqui sem pensar muito, só pra você... Só pra te mostrar a base do negócio, né? Talvez eu tenha até colocado demais. E isso aqui é muito pessoal e muito personalizável, né? Vamos deixar assim. Agora, o que eu faço? Eu vou juntar tudo isso, dar um Ctrl G, agrupar, né? Ó, peguei aqui a primeira, Shift, na última, Ctrl G. Agora eu coloco aqui, botão direito e converto num objeto inteligente. Ó, converter em objeto inteligente. A partir disso aqui, eu tenho... É bom você observar que você tenha fora do teu quadro, tá vendo? Ele esteja com a camada completa. Não pode cropar, que às vezes pode acontecer isso aqui, ó, dependendo do processo que você fizer aí. Pode acontecer isso aqui. Você tem o negócio certinho, mas quando você mexe ele está cropado. Isso aqui não pode acontecer. Tem que ficar assim, ó. Porque quando a gente trabalhar com as distorções, ele vai aproveitar até o que está fora de quadro aqui. Aí agora é só, cara, é só trabalhar com filtro. Vou pegar ali o filtro de ondas, né, que eu já tinha usado, ó. Você tem todos esses filtros para fazer as distorções, ou ainda você pode fazer a distorção com aquele esquema de... como é que fala ali? Quando você faz alguma correção, a galera usa muito para corrigir tipo a barriga, deixar o braço mais forte e tal, que é o dissolver aqui, ó. Se eu jogar esse filtro dissolver, eu posso, com o meu dedo, né, com o brush, fazendo as distorções que eu quero. Aí eu tenho mais controle ainda, porque eu vou fazer a distorção na mão. E aí eu tenho aqui, por exemplo, esse brush que vai dar uma rotacionada. Eu tenho esse aqui que vai... Vamos colocar esse aqui para inflar um pouco, ó. Vou dar uma inflada nisso tudo. Posso ir borrocando aqui com o dedo, chegando em resultados que eu quiser. Vou dar um OK. E como isso daqui é um filtro em cima de um objeto inteligente, ele não vai trabalhar em algo destrutivo. Eu posso simplesmente desligar isso aqui. Então, por exemplo, ó, não gostei, eu posso voltar dentro do filtro dissolver e alterar algumas coisas. Aqui ficou muito, sei lá. Pronto. Aquele outro lá eu não fiz assim, porque eu acho que o processo, né, desse jeito aqui, ele vai ficar um pouco mais complexo de chegar no resultado. Mas eu posso procurar outras áreas assim para reposicionar, ó, e fazer onde eu quiser. Eu acho que nesse caso aqui eu mexi muito e não ficou muito legal. Mas é porque eu quero te mostrar mesmo com o filtro de ondas, né? Distorcer ondas. Aqui você vai trabalhar no comprimento da onda, o mínimo e o máximo, né? Ó. Se eu não quiser que seja tanto, por exemplo, ó, se eu deixar no mínimo aqui, em 1, e o máximo em 1, você vai ver que ele fica tudo muito pequenininho. Eu quero uma distorção maior, então por isso que já estava aqui, né? O mínimo já está jogado para mais perto do máximo, para que ele faça uma distorção maior. Aí aqui eu tenho a amplitude dessa distorção. Conforme eu aumento, ó, ele vai criando algo que eu não quero. Então eu quero uma distorção suave. E aqui eu tenho a escala, tanto na horizontal quanto na vertical. Como eu quero que ele faça no geral mesmo, eu deixo tudo aqui em 100%. Porque senão ele vai distorcer só na vertical, por exemplo, se eu deixar a horizontal em 0. Aí eu vou aumentar o número de geradores, eu posso aumentar o tanto de distorção que vai acontecer. Não quero também, vou deixar um número baixo. Posso mudar o tipo, triangular, quadrado, eu deixo no senoidal aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, eu já tenho uma distorção mais bacana, talvez mais parecida com isso aqui, né, que eu tinha feito. E aí eu posso trabalhar no tamanho. Vou pegar essa camada, quando eu pego ela assim, o filtro desativa, mas aí eu pego aqui, aperto com Alt e Shift, né, aumento, vou pegar mais essa área central aqui, ó. Vou dar um OK. Vai vir aquela minha distorção, tá vendo, ó? Aí eu já tenho um fundo já mais interessante. E tudo isso controlando. Vamos supor que agora eu quero dar um tapa com... adicionando junto aquele dissolver. Dá também. Então, eu quero te mostrando isso para que você entenda as infinitas possibilidades. Talvez em um ponto específico ali,
Vamos tentar tirar aqui, ó. Ah, eu quero que nesse ponto específico ele fique um pouco menos com área escura, mais completo, que vai ser mais ou menos esse ponto aqui, ó. Vou aumentar isso aqui e vou puxar um pouquinho aqui, ó. Pronto, eu tenho um controle bem legal. Dou um ok lá, ele já puxou, ficou com a área que era muito escura, já preencheu um pouco mais. Então isso aqui é animal. E agora, né, isso tá legal, mas tá muito seco, não é muito seco, muito liso. E esses fundos são legais com bastante textura, assim, ó. Então eu vou chegar nisso. Eu vou pegar aqui o filtro. Eu achei, testando muita coisa, você pode testar outras, mas eu achei muito legal trabalhar com esse cristalizar bem pequenininho. Você vai ver que aqui já está pequeno, né? Se eu colocar uma coisa muito grande, eu vou ter esse tipo de resultado aqui, ó. Não é isso que eu quero. Eu vou cristalizar bem pequenininho, ele já vai trazer para mim um ruído, né? Interessante. Não gostei, ficou pouco também, né? Muito pouco também não vai adiantar. Dou 2 cliques, é tudo demoradinho, dependendo do seu computador vai demorar até um pouco mais, porque o processamento aqui é... Ó, começou a ficar assim, eu não quero. Vamos colocar um valor aqui, eu não lembro quanto que tava. Vamos colocar 6. Ó, já comecei a trazer um pouco mais essa textura. Vou colocar mais. Vamos jogar um 10. Dei 2 cliques para abrir de novo, cristalizar. Vou colocar... Opa, foi. 10. Processou. Eu já tenho... Tá vendo que pertinho fica estranho, né? Não fica legal. Mas quando eu afasto, eu já tenho uma coisa... né, mais áspera. Ficou um risco aqui, ó, tá vendo? Ó, por isso que você tem que tomar cuidado. Mas pode fazer parte também, mas aquilo que eu te falei da borda não ficar daquele jeito, você evita esse tipo de risco aqui. Mas todo esse processo, como ele não é destrutivo, você pode ainda mexer. Por exemplo, o meu agrupar aqui, ele é um objeto inteligente. Então, se eu der 2 cliques aqui, eu posso entrar aqui e arrumar. Aqui não tenho nada de fundo preto, mas eu posso colocar um fundo preto para enxergar melhor as coisas aqui, ó. Uma cor sólida, jogo por baixo. Aqui eu enxergo melhor. Tá vendo esse risco aqui, ó? Eu vou achar a camada que está fazendo isso, que não é o que eu quero. Na verdade, são várias camadas que estão acabando fazendo esse risco, né? Peraí, deixa eu achar aqui. Inclusive, depois da distorção, você ainda pode voltar aqui e mexer algumas coisas. Ó, essa camada aqui, ó. Vamos deixar ela sozinha. Cadê esse risco? É essa daqui de cima. Vou pegar a borracha e vou apagar aqui. Acho que juntou as duas e acabou formando o risco. Aí eu vou selecionando aqui, ó. Que eu já eliminei, tá vendo? Já consegui eliminar. Acaba aparecendo quando você coloca mais de uma junta. Mas é na camada de baixo mesmo, ó. Tá vendo aqui, ó? Quando eu aperto, ele some. Tem um risquinho bem aqui, ó. A hora que eu aperto, que eu ligo a visualização. Eu vou vir aqui e vou dar uma apagadinha. Pronto. Dou um Ctrl S, ele vai salvar esse meu objeto inteligente. Vai demorar um pouquinho, por causa do meu computador e tal. Voltando ali. Rapaz, agora... Negócio... Aí. Voltando aqui, ó. Eu já eliminei aquele risco. Eu quero mexer aqui no formato e tal. Cara, você pode voltar aqui. Vamos pegar essa camada aqui, ó. Jogar um pouquinho mais para dentro. Essa de baixo vou jogar aqui, junto aqui, por exemplo. Vou dar um Ctrl S. Aqui eu já alterei a minha base. Consequentemente, vai alterar tudo lá no final, porque ele tá fazendo a distorção, ó, tá vendo aqui, ó? Veio para cá, aquele ponto. Eu não quero, tá? Só mostrei, só queria mostrar para você. Vou voltar e vou salvar de novo. Então, tudo que eu altero aqui agora, tudo que eu faço nesse objeto inteligente, editando ele, vai alterar isso aqui também. Fora que eu posso entrar aqui e alterar as distorções e tudo mais. Depois disso aqui, do cristalizar, para não ficar tão marcado assim, eu gosto de usar um ruído, mas bem leve também. Abro aqui os filtros de novo, vou aqui em ruído, e esse ruído simples, adicionar ruído, ó. 10%, vamos ver se vai ficar legal. 10% ficou legal. E ainda assim eu posso entrar aqui e alterar isso novamente. Agora você já vê que é um negócio extremamente assim, alterável, né? Você pode personalizar. Se eu der um Ctrl J aqui, bom, eu posso colocar aqui Ctrl J,
Deixa eu ver como que eu fiz aqui, só para eu lembrar. Tá, agora o que aconteceu? Só para você entender. Agora o fundo preto está no objeto inteligente, porque eu coloquei aqui para visualizar. Vamos tirar ele, vamos salvar. Porque quando eu dou um Ctrl J, eu aumento a intensidade daquilo ali que eu estou alterando, entendeu? Por isso que o fundo preto é legal ficar ali no arquivo principal e não no objeto inteligente. Vamos esperar salvar aqui. Salvou. Agora, tá vendo? Voltou a ser... Ó, se eu dou um Ctrl J, ó, tá só ele. Dou um Ctrl J, eu vou ter um punch a mais ali, menos áreas escuras. Pode ser que você queira assim. Opa, deletei sem querer. E a partir daqui é o que eu falei. Você pode alterar a cor agora com a matiz, chegando em outros resultados. Se você não quiser uma cor monocromática, né, igual isso aqui, você pode usar, como eu tinha mostrado, o mapa degradê. Porque deu um mapa degradê, você pode trabalhar das áreas escuras aqui para a direita, vamos deixar preto, até as áreas mais claras na esquerda, então branco. Aqui eu tenho praticamente o que eu já tinha. Conforme você pode ver, conforme eu mexo isso daqui, ó, eu tenho alteração no tamanho do highlight, pode ser alguma coisa que você queira também. Vamos tirar aqui, não vamos deixar tão preto a área escura. E vamos puxar um pouquinho aqui. Pronto, ó. Aí esse aqui, eu vou jogar mais uma corzinha aqui, puxada para o branco, mais um rosinha. Enfim, aí você pode ir alterando, ó. Você pode ir fazendo muitas alterações e chegando em resultados diferentes. Ó, posso até colocar outras cores. Enfim, a alteração aqui, ela é totalmente personalizável, né? Como eu já tinha mostrado. E você tem aí um fundo fácil para fazer. Isso aqui você pode jogar em qualquer formato agora, entendeu? Esse que é o legal. Porque você pode ver... Opa! Você pode ver que se eu pegar aqui, ó, eu tenho o meu arquivo inteiro ainda. Ah, vou jogar em outro formato, faltou alguma coisa aqui. Volto lá no meu objeto inteligente e adiciono aqui, ó, o não Ctrl J. Vou adicionar esse cara aqui, ó. Salvei. Tô enrolando muito, né? Mas é só para te mostrar as possibilidades aí. Eu agradeço você que assistiu esse vídeo até agora, inclusive. Porque assim, eu não costumo postar vídeo aqui. Eu gosto muito de fazer arte e tudo mais. Criei esse canal justamente para ajudar a galera. Lá, agora eu tenho esse preenchimento aqui que eu não tinha antes, tá vendo? Aqui, só de mudando a posição, eu já tenho outro fundo. Olha que bacana. Outro estilo de fundo, né? Aqui eu tava com um estilo, aqui eu já tenho outro. Só mexendo assim, ó, já era. Mudo aqui. Pô, baita dica, eu acho, né? Bati muita cabeça para chegar nisso aqui e sempre que eu preciso de um fundo rápido, bonito e extremamente personalizável, eu uso essa dica aqui. Por isso que vale a pena. Então você que assistiu até aqui, muito obrigado de coração mesmo. Dá essa força aí, né? Só por você ter assistido até o final já valeu a pena. Mas me dá essa força aí para continuar postando vídeo aqui, tá? Eu gosto de dar essas dicas, gosto de ajudar a galera, mas as coisas têm que se tornarem viáveis. Deixe seu comentário, seu like, compartilha. Um grande abraço, fique com Deus, porque tudo isso é para Ele, tá? Nada disso faz sentido se não for para Ele, então Deus recebe aí, recebe a minha adoração aí em forma de arte e a sua também. Um grande abraço, fui!